aqui o nosso tema de transferência de calor, calculando o que acontece quando a gente utiliza de um recurso que são as aletas, né? Já havíamos comentado isso anteriormente, mas vamos retomar esse tema aqui. Bom, então a ideia toda, a ideia principal é a seguinte, né? Se nós considerarmos uma aleta, ou seja, um condutor estendido, né, ele tende a produzir uma eficiência maior porque aumenta-se a superfície de contato com o meio para que haja transferência de calor convectivo, né? Então, por conta disso, a gente consegue melhorar a eficiência, que é algo que a gente vai inclusive tratar mais para o final desse capítulo. Mas enfim, se nós considerarmos aqui um elemento de volume, que neste caso está dado aqui por essa figurinha aqui em cima, tá? O nosso elemento de volume consiste em uma quantidade de calor que adentra no elemento, uma quantidade de calor que sai, né? Uma quantidade de calor que é armazenada. Então, por conta disso, né, se nós fizermos um balanço de energia e analisarmos então a lei de Fourier, nós vamos chegar à conclusão de que a forma como o calor é transferido, né, numa aleta se dá de acordo com essa equação. Então, quem é quem nessa equação aqui? Né? A gente vai simplificar o conceito, né? Em vez de chamar a temperatura do ponto que nós estamos considerando em relação à temperatura do fluido, né? Nós vamos chamar essa diferença de temperatura de θ. Então, este θ que aparece aqui é T menos T infinito. Então lembre que T infinito é a temperatura lá do fluido onde está acontecendo a troca de calor, tá? Por convecção. Então nessas condições, o P é o perímetro, então esse P é este perímetro que está aqui, tá? H é o coeficiente de convecção, o coeficiente convectivo, e K o índice de condutividade do material que compõe a minha aleta. Bom, devemos lembrar ainda o seguinte, que como o T depende da posição que você está ao longo da aleta, tá? Este T é dependente de x, logo o θ, que a gente está simplificando aqui, também é dependente de x, e a seção eventualmente pode mudar, quer dizer, a seção ela depende de ponto a ponto se a minha seção não for uniforme. Então, se nós fizermos as simplificações ali, nós vamos chegar nesta expressão que está aqui, onde essa expressão aqui é uma equação diferencial que relaciona então a temperatura como função da posição x. Tá? Então, o θ, no nosso caso, representa a diferença de temperatura. Então, por uma questão de simplificação, e a gente vai usar isso ao longo das outras transparências, nós vamos representar como m quadrado esta relação numérica aqui. Então, m quadrado é o índice de convecção vezes o perímetro dividido por k dividido por a. Tá? Pois bem, vamos chamar isso aqui de m quadrado para que a gente possa chegar a uma solução de equação diferencial. Então, veja, o nosso intuito não é analisar a solução da equação diferencial, mas sabe-se que a solução de uma equação diferencial com este formato aqui é dado por essa expressão. Ou seja, se você pegar essa expressão, derivar uma vez, derivar a segunda vez, substituir na equação, você consegue chegar nesta relação que está aqui. Tá? Então, ela é solução, ela é igual a zero. Você consegue chegar nessa relação aqui. Tá? Pois bem, então olha só. Quando você obtém uma equação neste formato aqui, tá? Estes índices C1 e C2, eles representam aqui para a gente constantes que dependem das condições de contorno, condições iniciais, finais do nosso sistema. Finais e iniciais em termos de tamanho, porque o nosso problema ele não é transitório, ele é permanente, isso aqui não varia com o tempo. Tá? A gente já passou a gente já passou não, a gente está numa fase onde não existe variação com o tempo por enquanto. Né? A variação com o tempo acontece em regimes transientes, que nós vamos ver posteriormente. Pois bem,
Para que nós possamos, então, determinar essas constantes C1 e C2, para aí sim conseguir determinar o comportamento da temperatura com a posição, e depois utilizar essa expressão para calcular o fluxo de calor, nós vamos precisar determinar primeiro quem é C1 e quem é C2, quem são essas constantes aqui. A forma que a gente utiliza neste caso é analisar as condições de contorno. O que são as condições de contorno? Sabe o que nós temos de dados para quando x é igual a zero, o que nós temos de dados para quando x é igual ao fim da nossa aleta. Então, a primeira condição de contorno que a gente vai considerar é aquela no qual x é igual a zero. Então, imagina que você tem aqui uma parede, tá? Então, isso aqui representa a parede para a gente. E você tem uma aleta, que é isso aqui. Tá? Então, eu tenho uma aleta de comprimento L, ficou péssima essa minha aleta aqui, né? Uma aleta de comprimento L. Né? E aí, deixa eu até apagar essa aleta, ficou muito ruim isso aqui. Então, você tem aqui a aleta, tá? Ela tem um comprimento L. E o que a gente vai fazer? A gente vai analisar as condições de contorno. Então, vamos analisar o que acontece nesta posição aqui. Essa posição é quando x é zero, começando a contar o x daqui para frente. Tá? Então, o x é zero nesse ponto. Neste ponto, eu tenho exatamente a temperatura da superfície que está fornecendo, que está transferindo calor para a aleta. Então, neste caso, essa temperatura que você tem neste ponto para x igual a zero é Tb. Então, o que a gente faz? A gente considera x igual a zero nessas duas equações e sabe que nessas duas equações, t igual a Tb, logo, tá? A diferença de temperatura θ é Tb menos T infinito, que é esse sujeito aqui. E quando x é zero, os expoentes se tornam, as exponenciais se tornam 1, e a gente chega que a soma das duas constantes é igual à diferença de temperatura inicial e final da minha aleta. Bem, a segunda condição de contorno é quando x é equivalente ao tamanho final da minha letra. Né? O tamanho final da minha letra, eu estou chamando esse tamanho de um tamanho L. Então, quando x é igual a L, o que acontece com a temperatura? Bom, então eu tenho algumas situações, porque eu posso considerar que a letra é muito longa, né? Ou eu posso considerar que ocorra a transferência de calor na extremidade se a aleta for curta. Então eu tenho algumas condições a serem analisadas. Então, para esta segunda condição de contorno, a primeira condição que a gente vai analisar é se eu tenho uma aleta muito longa. Tá? Uma aleta muito longa aqui, né, considera-se que aqui no final a temperatura ela vai ser praticamente a temperatura do fluido. Portanto, a diferença de temperatura aqui entre a temperatura deste ponto aqui e a temperatura externa é praticamente zero. Então, se nós voltarmos para a nossa equação de condição de contorno, quando x for igual a L, aqui quando meu x for igual a L, de tal forma que L tende a infinito, ou seja, quando x tende a infinito, o que a gente sabe? A gente sabe que quando x é muito grande, este número aqui, olha, ele vai para o denominador, troca-se o sinal, se o x for muito grande, esta razão tende a zero. Bom, ela tende a zero rapidamente, de tal forma que aqui, olha, né, como o produto é direto, se este número cresce demais, isso aqui já vai para zero. Este número cresce muito, né, o e elevado a mx cresce bastante porque o x tende a infinito. Né? Como o resultado desse produto de C1 vezes este valor tem que ser zero, se este cresce demais, o C1 deve ser zero para que a gente consiga obter essa relação, para que seja verdadeira a igualdade. Então, neste caso, se C1 é zero e lá da condição de contorno anterior a gente viu que C1 mais C2 é igual a θB, logo C2 é θB. Aí se eu pegar este resultado, portanto,
né, e substituir naquela equação, naquela solução que dizia que θ de x era igual a C1 e elevado a mx mais C2 e elevado a menos mx, se eu substituir isso naquela expressão, eu vou chegar nesta relação que fornece para a gente o comportamento da temperatura numa aleta considerada muito longa, no qual essa condição de contorno aqui é satisfeita, né? E aqui, se eu voltar e substituir no lugar de θx a relação que θx é tx menos t infinito e que θb é tb menos t infinito, eu obtenho essa expressão aqui. Então isso aqui mede para a gente o comportamento da temperatura ao longo da aleta, né? Ao longo da distância da aleta. Então se você fixar uma determinada aleta e fixar temperaturas distintas, né, você vai conseguir construir um diagrama, né, um gráfico. Né? Esse gráfico vai ser uma exponencial, um gráfico que vai caindo, né, suavemente. Mas veja, isso aqui fornece para a gente a temperatura ponto a ponto na minha aleta. O que eu quero também é calcular o calor que está sendo transmitido. E, novamente, a gente precisa também fazer uma análise distinta. Primeiro, vamos considerar que o calor que está sendo transferido pela aleta seja apenas por condução na base da aleta. Tá? E que esse calor, portanto, seja a soma dos fluxos de calor convectivos ao longo da superfície da aleta. Então, o que chegou neste ponto aqui, olha, que chega neste ponto aqui, ele é transferido para fora pela... Aqui neste ponto, inclusive, não, né? Porque a temperatura é a temperatura de fora. Mas ele é transferido pela superfície da aleta. Então, nessa situação, a quantidade de calor, se a gente usar a lei de Fourier, é menos Ka dt dx. Tá? Como T é θ, né? É a função de θ de x, tá? Então eu vou pegar essa expressão e derivar com relação a x. Chego neste formato aqui, informando para a gente então que a quantidade de calor que está sendo dissipada, que está sendo transferida pela aleta, é a raiz de H, que é o índice de convecção, P, que é o perímetro da aleta, K, que é a condutividade do material da aleta, e A, que é a área de calor que está sendo transferido por condução, ou seja, a área da seção reta da aleta. E ainda tudo multiplicado pela diferença de temperatura do fluido com aquele da superfície da minha aleta, tá? Do contato dela com o material. Bom, se nós pensarmos que a quantidade de calor, né, da aleta é essencialmente a soma dos calores que estão sendo transferidos para fora por convecção, tá? Então, se eu supor que a quantidade da aleta, da quantidade de calor que está sendo transferida pela aleta, ela se dá por convecção para fora, para o meio fluido, né? A gente sabe que da lei de Newton, a lei de resfriamento de Newton, que a quantidade de calor é HP, diferença de temperatura, né? Θ dx. Tá? Então, se eu somar isso ao longo de todo o comprimento da minha aleta, mas como a minha aleta é muito grande e ela tende a infinito, se eu fizer essa soma, eu vou chegar numa equação que é exatamente a mesma de lá de cima. Ou seja, a quantidade de calor que atravessa aqui, olha, coincide, obviamente, com a quantidade de calor que é dissipada. Então, não se esqueça que no caso anterior, a minha aleta ela tem um comprimento tal que eu considero ele como infinito. A gente sabe que não existe aleta infinita, né? Isso é uma aproximação. Mas depois a gente vai ver até como fazer essa aproximação. Mas de toda forma, né, o fato dela ser comprida o suficiente faz com que eu consiga aplicar aquelas condições de contorno. Porém agora o que a gente vai fazer vai ser considerar que a aleta
ela não é infinita, que a letra tem um comprimento x igual a L finito, conhecido. Porém, né, a extremidade da letra, na extremidade da letra você não tem transferência de calor, ou seja, o calor não flui pela transferência, que é equivalente à condição anterior. Né? Na condição anterior a gente considerou que a transferência de calor, quando a letra era muito comprida, né, a temperatura na extremidade da letra era a temperatura do fluxo. Aqui, a letra não é infinita, ela tem um tamanho infinito, mas eu vou considerar que a extremidade tem a temperatura igual à temperatura do fluido. Por quê? Porque não existe perda de calor por convecção aqui. Logo, a temperatura que está exatamente em contato aqui, olha, é a temperatura do fluido. Tá? Então, é uma equivalência. Tá? Então, neste caso aqui, né, sabendo que essa transferência eu possa considerar como praticamente adiabática, né, a quantidade de calor, quando x é igual a L, por condução, é zero, não existe transferência de calor. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu pego a minha expressão anterior de temperatura, tá? E analiso qual é o comportamento dela ao longo do comprimento, e eu sei que a variação da temperatura ao longo do comprimento, tá, tem que ser zero quando x é igual a L, porque lá a parede é adiabática. Então não existe variação da temperatura exatamente quando x é igual a L. Então, para fazer essa consideração, a gente pega a expressão que me dá a quantidade de calor, a quantidade de temperatura aqui, né? Θ igual a θb, θ de x igual a θb. Não, aquela expressão é para finita. Θ igual a C1 e elevado a mx, mais θ igual mais C2 e elevado a menos mx, né? Derivo com relação a x igual a zero. Quando você faz isso, quando você deriva isso igual a zero, né, o resultado que você obtém desta equação aqui, olha, né, é uma equação cuja solução para θx é este cosseno hzinho, que esse h é de cosseno hiperbólico. Né? O m a gente conhece, o L a gente conhece. Então, quando x é igual a zero, né, eu tenho a condição inicial. Quando x é igual a L, eu tenho a condição final. Tá? Então, neste caso aqui, eu sabendo qual é o comportamento da temperatura com x, eu consigo calcular a quantidade de calor que está sendo transferida para a letra nestas condições. Então, a quantidade de calor que está sendo transferida para a letra nestas condições, né, vai ser menos Ka, lei de Fourier, menos Ka dθ dx, que é esse que está aqui, né? Pego o dθ, derivo, chego nessa expressão, derivada de cosseno, isso aqui é derivado de uma razão, né? Então fica derivado de cima vezes o de baixo, mas derivado, menos o derivado de cima, vezes U'(v) menos E'(u) dividido por V quadrado. Né? Então, se você fizer essa derivada aqui, né, na verdade, só derivada de cima, né? Embaixo é constante. Mas se você derivar cosseno, lembra que a derivada de cosseno é menos seno, hiperbólico, então está aqui, vezes a derivada do argumento da função, que é menos m, que é a derivada composta que está aqui. Então, vezes menos m. Portanto, essa expressão aqui, olha, fornece para a gente qual é a quantidade de calor, né, associada a uma letra que tem um tamanho finito, né, ou seja, o tamanho dela é real, e que eu fiz a consideração que não existe perda por condução na extremidade. Tá? Bem, lógico que tudo sempre pode piorar, né? Então, o que acontece aqui? No primeiro caso, lá no comecinho, eu peguei uma letra de tamanho infinito,
considerei que a temperatura na extremidade da aleta é igual à temperatura do fluido. No segundo caso, eu peguei uma aleta finita de comprimento L, mas considerei que lá na extremidade, tá, não existe troca de calor com o meio externo. Por quê? Porque eu considerei como se fosse uma superfície adiabática. Então, neste caso, a temperatura aqui continua sendo a temperatura do fluido. Agora eu tenho um outro caso, no qual eu tenho uma aleta finita, mas em vez de considerar que a extremidade, né, seja adiabática, eu vou supor que na extremidade eu perca calor, eu tenha transferência de calor por convecção. Bom, então, neste caso, a quantidade de calor que eu tenho para x igual a L, tá, é igual a essa expressão que está aqui, olha, tá? HT menos T infinito, ou seja, TL é a temperatura da extremidade dessa daqui. Isso aqui já não é mais verdade, ó. A figura foi só usada como referência, isso aqui já não é mais verdade. Eu tenho uma temperatura TL diferente de T infinito. Portanto, a quantidade de calor que está sendo transferida aqui, ó, para fora, é dado por essa expressão que está aqui. Tá? Então, neste caso, tá, se você fizer esta consideração, tá, utilizar aquelas equações diferenciais, né, para calcular o θx, então a gente começa lá, θx igual a θb, que multiplica C1 e elevado a mx mais C2 elevado a mx, e fizer todas aquelas suposições anteriores, a gente consegue chegar numa expressão um tanto quanto mais complicada, né, do comportamento da temperatura. Então, este θ é o comportamento da temperatura ao longo de uma aleta finita, né, no qual eu tenha convecção na extremidade. Tá? Uso a equação de Fourier para calcular a quantidade de calor transferido, tá? E que é, né, menos K A d θ dx, deriva essa coisa toda, acho essa expressão aqui. Tá? A sorte das aulas aqui é que eu não estou fazendo essas derivadas todas porque nós não temos quadro, senão a gente estaria com todas essas contas sendo esmiuçadas aí, né? Então aqui eu só estou colocando os resultados. Mas isso aqui fornece para a gente então a quantidade de calor transferida numa aleta finita que tenha convecção na extremidade. Então aqui a gente tem essa tabela aqui fornece para a gente um resumo das situações anteriores ali que nós analisamos, tá? Essa é uma tabela que está ali no Incropera, né? E ela traduz então as equações, parte das equações que nós chegamos. Primeiro, que foi aquela situação na qual a gente tinha uma aleta infinita. Quando a minha aleta é infinita, a temperatura, veja que isso aqui está θ por θb. Né? Então, θ é igual a θb vezes e elevado a menos mx, onde m é a raiz quadrada dessa expressão que está aqui. Né? E a quantidade de calor, também está lá atrás, né, é igual a emissão, onde emissão é tudo isso que está aqui. Então ele só simplificou para não escrever a equação inteira. Aí nós vimos a situação na qual a minha aleta não é infinita, a minha aleta é finita, tem tamanho L, mas a temperatura lá na extremidade, não existe troca de calor lá na extremidade, ou seja, a extremidade é adiabática. Então, neste caso, a quantidade de calor, a temperatura, sobre a diferença de temperatura da base e fluido, é dada por essa expressão aqui, que a gente também já inseriu lá, e depois, se a gente derivar, a gente vai achar a quantidade de calor que está sendo transferida pela letra, que é essa equação aqui. E a última, que é aquela que a gente considerou uma aleta finita, né? E nesta aleta finita a gente considerou que a extremidade dela exista a transferência de calor por convecção. Tá? E aí a gente chega nessas duas expressões aqui. Então, grosso modo, o que nós vimos ali atrás? Nós vimos
primeiro, esta equação aqui, segundo, esta daqui, terceiro, esta daqui. Tá? Essa aqui no meio, ela digamos, intermediária. Tá? Então, por isso que eu acabei não falando, mas ela está aqui para uma temperatura θL conhecida. Bem, nesse problema aqui, é um problema retirado do micropera, e é um problema bem interessante aqui. Lógico, é um exemplo resolvido para facilitar aqui, né, nossas contas, não teria que fazer à mão, tirar foto. Tal. Mas ele diz o seguinte, ele diz que você tem um bastão muito longo, 5 milímetros de diâmetro, que tem uma das suas extremidades mantida a 100 graus Celsius. A superfície está em contato com o ar a 25 graus Celsius e que existe um coeficiente de transferência de calor por convecção de 100 watts por metro quadrado Kelvin. Então, nessa situação, ele quer que você determine quais são as distribuições, ou seja, qual é o comportamento da temperatura ao longo da aleta, tá? Para 3 materiais distintos: cobre, liga de alumínio e aço inoxidável. Tá? E ainda ele quer que você determine as perdas de calor nos bastões. Bom, quando ele diz que o bastão é muito longo, ele está considerando aqui, inicialmente, que o bastão tem um comprimento infinito. E se ele tem um comprimento infinito, a palavra muito longo sugere isso aqui para a gente, então nós temos duas equações a serem utilizadas. Uma delas, que é aquela que diz que a relação de θ por θ, tá ruim a coisa aqui, θb, é igual a E elevado a menos mx. Tá? E a outra relação é aquela que diz que o Q é igual àquele misão. Aquele misão é igual a raiz quadrada de HPKA vezes θb. Então, o que a gente vai usar é isso daqui. Os dados são de tabela. Tá? Então, existem aqui as propriedades todas que foram já inseridas aqui a partir da tabela. Tá? Pois bem, então, o que ele quer saber? As distribuições de temperatura. Então, neste caso aqui, olha, como o comprimento da letra é infinito, né, a temperatura pode ser dada diretamente por essa expressão que está aqui. A temperatura infinito mais Tb menos T infinito e elevado a menos mx. Então, é aquela relação anterior no qual eu isolei o T. E para cada material distinto, tá, eu calculei o M. Então, eu tenho um M, está dado aqui, ó, tá? Eu tenho um M e para cada um destes M, tá, a gente utiliza a condutividade térmica lá da tabela anterior, e consegue fazer o X variar para um número bastante grande de temperaturas. Então, olha só, a gente percebe o seguinte, a gente percebe que dependendo do tipo de material que você tem, né, o comportamento é distinto, obviamente. Né? Então você verifica que, por exemplo, quando você pega aqui este primeiro material, que é o alumínio ele cai a temperatura rapidamente, de tal forma que um bastãozinho da ordem de 75 milímetros, né, mais ou menos, é suficiente para que a temperatura já atinja a temperatura do lado de fora. Tá? Já o alumínio 2024 é necessário um comprimento maior para que isso aqui aconteça. E o cobre, mais ainda, você vai chegar próximo lá com 300 milímetros de comprimento. Tá? Então esta curva acaba sendo uma curva importante aqui. Né? Fácil de ser construída, você constrói uma tabela no Excel, você joga uma função, né? Você constrói a função, por exemplo, consegue jogar isso no programa gráfico aí e obter o resultado. Além disso, também é possível calcular a taxa de calor que está sendo transmitida, né? O Q. Veja que o Q é um número que depende das condições do material. Né?
ele não depende essencialmente do comprimento do material. Tá? Então perceba que a quantidade de calor do cobre, né, dá 8,3 watts. A quantidade de calor para o aço inox e para o alumínio, 5,6 e 1, aliás, do alumínio e aço inox, 5,6 e 1,6. Fala e daí? E daí que é o seguinte, o cobre transfere muito mais calor do que esses dois caras aqui. Veja, independente do comprimento, se eu colocasse 3 barrinhas, né, de 300 milímetros, né, a quantidade de calor transferida pelo cobre era 8,3, a quantidade de calor transferida pelo alumínio 5,6 e do aço inox 1,6. Então a questão toda é a eficiência que você quer. Né? Lógico que a eficiência barra na condição de construção mecânica, né, e barra na condição de custo. Né? O cobre é um material caro, o alumínio é um material mais barato. Né? Então, eventualmente, dependendo da sua necessidade, você pode usar alumínio ou usar aço inox, dependendo da configuração de tamanho, da geometria do teu problema. Então, às vezes você precisa construir um dispositivo para perder uma quantidade de energia. Então, aqui, cada aleta dessa está perdendo 8,3 watts. Se você tiver uma quantidade bastante grande de aletas, né, você pode, talvez, aumentar a área de aleta com material mais barato, mais curto, essencialmente, que você gaste menos material e que você tenha aí uma perda de calor intermediária que seja útil para você, certo? Pois bem, ainda para terminar o programa, ele pede para você estimar o comprimento que deveriam ter os bastões, né, na hipótese de que eles fossem finitos. Né? A verdade é que você quer a aproximação de que o tamanho dele é infinito é uma aproximação. Na verdade, o que a gente quer é que ele seja finito. Mas assim, como a gente está considerando que não tem perda de calor na extremidade do bastão infinito, tá? Então se você comparar essas duas equações, essa daqui, olha, eu anotei aqui, você comparar a equação da quantidade de calor da aleta e da quantidade de calor da aleta para uma extremidade adiabática, tá? Se você fizer a razão entre esses dois caras, tá? Você vai chegar nesta expressão que está aqui. Tá? Ou seja, na verdade isso aqui é 1. Né? Este dividido por esse daqui é igual a 1. Só que aí o que vai acontecer é que você vai ter um tangente que não vai ter resultado. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um valor menor do que 1. Tá? Vai pegar um valor, por exemplo, de 0,99 e a partir desse 0,99 você consegue estimar o valor deste L que está aqui. Então é isso que está sendo feito. Ó. Quando você divide esses dois, isso aqui simplifica com esse, isso aqui é θb, portanto, tangente hiperbólico de m vezes L é aproximadamente 1. Tá? Então é isso que está escrito aqui. Então, neste caso, tá? A gente consegue chegar nesta expressão que está aqui, ó. Fazer a comparação e achar que um tamanho plausível é 0,19. Isso daqui, olha, está sendo feito particularmente para o cobre. Se você fizer para o aço, para o alumínio e para o aço, você vai achar os comprimentos inerentes a cada um deles. Ou seja, qual é o comprimento que isso aí fosse, digamos, compatível. Tá? Que houvesse, seriam comprimentos reais nos quais você poderia utilizar. Veja que 0,19 é um comprimento demasiado. Então, neste caso aqui, você tem a melhor contribuição na perda de calor, você tinha 8,3 watts, né, contra 5,6 e contra 1,6, né? Mas em compensação, 190 milímetros de cobre, seja na forma de haste, seja na forma de barrinha, é bastante complicado de você ter, porque o custo é muito alto e envolve um tamanho considerável. Né? Então, se você aumentar, por exemplo, a quantidade de aletas de alumínio,
a quantidade de aletas de alumínio é de 13 milímetros. 13 milímetros é um valor, 130 milímetros é um valor razoável. O aço inoxidável também depende da condição que você tenha de construção. Ok? Então, esse exemplo é um exemplo bastante interessante, bastante complexo. Bem, nós temos aqui algumas regrinhas de cálculo gerais. Então, a gente tem a relação de seno hiperbólico com seno hiperbólico, tangente hiperbólica, né, em termos escritos como se fossem as exponenciais, né, as suas respectivas derivadas. O que acontece quando a gente tem uma equação diferencial e a gente quer achar uma solução? Né? Então, a solução da equação diferencial passa pela obtenção das raízes do polinômio característico, né? Então, você consegue reescrever isso nesse formato, pega o polinômio característico, que seriam as constantes aqui, e acha as raízes disso. Né? Então, se as raízes forem reais, isso daqui é a solução da equação. Se as raízes forem reais e iguais, este formato aqui é a solução. E se as raízes não forem reais, se elas forem complexas, isso daqui é a solução. Tá? Pois bem, então vamos pensar agora efetivamente o que acontece com uma medida importante, com duas medidas importantes aqui, que é o que a gente chama de efetividade e de eficiência. Tá? Veja que você construir a letra por si só nem sempre é a melhor solução, porque apesar da letra aumentar a área para dispersão de calor do ponto de vista convectivo, né, você tem uma resistência térmica. Né, então, isso pode ser prejudicial também. Então, vai ser necessário uma análise bastante interessante, bastante importante de ser feita, que é a medida da eficiência ou da efetividade dessa letra. Então, a primeira coisa que a gente vai tratar aqui é com relação ao conceito de efetividade. A efetividade, né, é a razão entre a taxa de calor que você tem transferido pela letra e a taxa de calor que você teria se não houvesse a letra. Tá? Então, veja, a ideia é que você tenha mais calor transferido com a letra do que sem a letra. Logo, esta razão aqui deve ser um número maior do que 1. Mas ela precisa ser, para que ela seja essencialmente efetiva, considera-se que este número deva ser maior do que 2. Tá? Pois bem, não basta a gente fazer conta. Né? Existem uma série de fatores a serem levados em consideração necessários para que a gente consiga selecionar bem o material ou pensar numa geometria importante para uma letra. Então aqui vão algumas considerações importantes. Primeiro, a seleção do material. Você pode selecionar, como naquele problema anterior, o cobre, que tem uma excelente condutividade térmica, aumentando o fluxo de calor, porém o peso pelo comprimento dele, né, e o custo acaba tornando ele extremamente caro. Né? Então nem sempre, né, dependendo do produto final que você quer, nem sempre o material que tem a melhor condutividade é aquele que vai te fornecer a melhor relação custo-benefício. Além disso, né, deve-se dar preferência para letras que sejam finas, porque, veja, existe uma relação entre perímetro e área. Então, se ela é fina, você tem uma eficiência maior no perímetro em detrimento da área. Existem aproximações que podem ser feitas que quando você tem letras bastante finas, você melhora a efetividade dessa letra. Além disso, a efetividade naquelas equações anteriores
nós vimos que ela é inversamente proporcional ao coeficiente de convecção. Tá? Então, isso significa que se você tiver um lugar, né, onde o coeficiente de convecção é pequeno, normalmente gases, ar, então é mais efetivo você construir um dispositivo que contenha aletas que estejam em contato com esse meio gasoso. Tá? Além disso, você ainda tem o seguinte, né? Você ainda tem basicamente essa condição, né, por conta dos índices de convecção. Então, por exemplo, né, se você tiver que trocar calor entre um líquido e um gás, então suponha que você tenha lá um tubo que de um lado você transporta um fluido que você quer perder calor, por exemplo, para o meio externo, e o meio externo, sei lá, seja o ar, por exemplo. Né? Então, você constrói aletas aqui, tá? Na região onde você tem o gás. Tá? Porque nas regiões onde você tem o gás, tá? Pelo fato do H ser menor, é mais eficiente a transferência de calor por aleta, né? Mais efetiva, né? a, a transferência de calor pelas aletas quando as aletas estão no meio gasoso, exatamente por essa condição que está aqui. Tá? Pois bem, então se nós considerarmos as aletas que têm aquela característica de comprimento infinito, né, e usar as quantidades de calor associadas àquela condição, a gente consegue determinar qual é a efetividade, né, pela razão entre este número e este daqui. Então, se você fizer a razão entre eles, facilmente você chega nessa expressão que está aqui. Tá? Outro fator importante aqui também é o fato de que você consegue medir a resistência da letra. Lembra que a resistência térmica, que a quantidade de calor é igual à diferença de temperatura por resistência térmica. Logo, a resistência térmica é a diferença de temperatura dividido pela quantidade de calor transferido, que é o que está aqui. Então, a resistência térmica da aleta, né, o Azinha de aleta, é a diferença entre a temperatura na base da aleta e a temperatura do fluido, dividido pela quantidade de calor que foi transferido. Isso aqui é o que a gente chama de resistência térmica da aleta. E a resistência térmica convectiva na base da aleta, que seria aquela que se eu não tivesse aleta, né, é 1 sobre H vezes a área, né, da região da onde está a aleta. Né? Então, se eu tenho a transferência de calor com a aleta, se eu tenho a transferência de calor sem a aleta, tá? E eu meço a resistência térmica entre ambas, tá? Eu posso calcular a efetividade também pela razão entre ambas. Então, se eu fizer a razão entre a resistência térmica, daquela que eu resistência térmica devido ao efeito convectivo na superfície do material se não tivesse aleta, dividido pela resistência térmica, né, da aleta, isso também fornece para a gente a própria efetividade. Bom, mas além da efetividade, né, é possível a gente medir a eficiência da letra. Então, a eficiência da letra, né, digamos, uma medida um pouco mais verdadeira, porque quando a gente mede a efetividade, a gente considera simplesmente o fluxo total de calor. A gente não mede o que está acontecendo ao longo, né, da minha letra. Tá? Então, neste caso, tá, a eficiência de uma letra é a quantidade de calor que você tem transferido pela letra dividido pela quantidade de calor que você tem por convecção, se você não tivesse a letra, tá? Mas levando em consideração a superfície diária da aleta. Tá? Então, esta medida aqui é a medida que a gente chama de eficiência de uma letra.
particularmente, se você pegar uma aleta plana de seção transversal uniforme, extremidade adiabática, né, aquelas condições anteriores ali de tamanho finito, né, e extremidade sem transferência de calor, aquele segundo caso daquela tabelinha lá, e fizer a razão entre as quantidades de calor, né, você chega nessa expressão aqui, olha, tangente hiperbólico de m vezes L dividido por m vezes L. Por favor, não vai simplificar o ml com ml aqui. Né? Então, neste caso, a gente deve imaginar o seguinte: bom, nós não temos uma letra infinita, não tem extremidade diabática, né? Mas os resultados são muito próximos, né? Se você for lá e medir as taxas de calor que estão sendo transferidas, as temperaturas, né? A gente vai ver que as equações elas são extremamente satisfatórias. Né? Então, o que a gente pode fazer para transformar o conceito de maleta infinita no conceito de maleta real e medir e fornecer o tamanho dessas aletas reais? Esse processo de equivalência, né, a gente não vai tratar ele essencialmente aqui, mas a ideia aqui é a seguinte: nós vamos considerar que é um comprimento equivalente para uma aleta retangular o comprimento da aleta mais metade da sua espessura. Se eu considerar no lugar deste L que seria aquele para uma aleta infinita, se eu considerar este LC de L corrigido, ou se eu tiver um pininho, imagina um cilindro, se eu pegar o comprimento do cilindro, né, e somar isso com o diâmetro dividido por 4 e usar isso como comprimento corrigido da minha aleta, eu vou chegar numa condição, numa boa aproximação para o meu rendimento, usando essa expressão que está aqui em cima. A gente consegue fazer algumas aproximações boas, por exemplo, considerar uma letra muito fina, né? Uma letra no qual o comprimento, a largura é muito maior que a espessura, letras fininhas, por exemplo, um radiador. Né? E aí você, com essas aproximações, você consegue chegar nesta expressão que está aqui, olha, de tal forma que o jeito de você escrever essas expressões facilita na hora de você calcular o teu rendimento. Tá? Nessa expressão particularmente, este AP é igual a o comprimento corrigido vezes a espessura, tá? É a área. Então, isso permite você obter a eficiência em função de um conjunto de formatos distintos de aletas. Então aqui a gente tem aletas retangulares, né? Aqui a gente tem aletas que elas são retangulares aqui, mas são circulares e vazadas no meio. Então isso aqui mede o rendimento em função deste parâmetro que está aqui. Veja, tudo isso aqui é constante, né? Você pode mudar o L, pode mudar o P, condição do material. E aqui estão as equações construídas, né, eficiências construídas para aletas específicas. Obviamente a gente não chega nesses formatos, tudo seria possível de ser demonstrado. Tá? Então a gente consegue ver que o uso de aletas é importante, né, e a gente pretende então no próximo conteúdo resolver alguns problemas relativos a essa eficiência, a essa efetividade. Ok? Então é isso.